nossa existência se deu para a glória de Deus. O nosso nascimento, tanto o meu quanto o vosso, foi para a glória de Deus. A sua vida não é obra do acaso. A sua vida, ainda que alguém tenha dito isso, ainda que, sei lá, talvez até a sua mãe um dia disse que você veio ao mundo por um acidente, mas eu vou ter que contestar isso agora, dizendo que não. Você nasceu para a glória de Deus. Nós fomos plantados para a glória de Deus. Amém, queridos? E quando nós falamos em plantar, quando chega essa época do ano, quem aqui já plantou alguma coisa alguma vez? Quem já plantou bananeira aqui? Estou brincando, gente. Eu descontraí, né? Mas pastor Galileu já plantou o quê, pastor Galileu? Mandioca? Mangueira? Pastor Zé Carlos também plantou lá no sítio, né, pastor? Plantou muitas árvores nativas, inclusive, lá no sítio, resgatando vidas. E é interessante que quando a gente fala em plantar, existem algumas condições muito que se deve serem observadas. Primeiramente, é a condição do solo, da terra. Porque se o solo não estiver muito bem preparado, a semente, ela não será muito bem recebida. Quem sabe disso? Quem planta sabe. E outro ponto que se observa, ou pelo menos deve ser observado, é a condição da planta. A condição da planta. Normalmente, a planta, para ela se desenvolver e para ela crescer, nós vamos falar hoje aqui, eu quero que você fique ligado, porque pode parecer que não, mas o que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu vou dividir com vocês hoje aqui, é nova aliança pura. Amém, queridos? Mas você precisa ficar ligado para você ir entendendo, e você ir fazendo as conexões, para que o teu entendimento ele vá abrindo, para você receber de fato a revelação. Mas todos os momentos são necessários, inclusive este momento. Que às vezes eu trago um assunto que pode parecer não ter nada a ver, mas depois você vai entender que tem tudo a ver. E aí, essa condição da planta, ela é muito importante quando se fala em plantar. E a outra questão também é a localização. Tem gente que fala assim, não importa o lugar, mas importa. Quem está entendendo, queridos? Sim ou não? Importa sim. Pelo menos quem planta sabe que quando você vai escolher um lugar para plantar, dependendo do tipo de planta, se ali tiver muito sol, excessivamente ela não vai vingar. Ou se ali for muito úmido, também ali ela não vai crescer. Então, a localização também é importante. Outro fato importante é o tempo. O tempo também importa, porque existe um período de crescimento. Quem está entendendo? Primeiro, um período para plantar, que vai normalmente de setembro até março, até as águas de março. Inicialmente você prepara o solo, depois você vem preparando todo o solo, depois quando chega esse período de chuva, você começa a plantar, e aí depois sim o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Pastor Gamonal, mas o que o senhor quer dizer? Encurve a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui totalmente dependentes do Senhor, e que a cada dia diminua eu e o Senhor apareça. Espírito Santo, tenha liberdade para trazer a revelação
de Cristo, para a nossa edificação, porque quando sou usado também para falar, mas eu também ouço, e também me aproprio de tudo que falo, mas que também, enquanto falo, ouço. Então, ministra o nosso coração, ensina-nos o porquê que nós fomos plantados, ou para quê, com qual propósito nós fomos plantados nesse mundo. O Senhor nos inseriu neste mundo, como humanidade, como filhos, porque o Senhor nos trouxe nesta terra. Esta é, meu Deus, a crise desta geração, a crise de identidade. Não sabem por que vieram, não sabem para onde irão, mas nós que somos de Cristo, nós sabemos que fomos plantados pelo Senhor, em nome de Jesus. O primeiro a plantar, amém, queridos? Quem foi o primeiro a plantar nessa terra? Quem foi, queridos? Deus. Adão. Muito bem. Vamos lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 7 e 8. E formou o Senhor Deus, capítulo 2, Gênesis 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8, olha aí, o grande, além de criador, além de arquiteto, mas o grande também agora agricultor. Olha o que está escrito no 8. E plantou quem? Quem plantou? Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, quem começou essa história de plantar foi o próprio Deus, foi o Pai. E observem que ele plantou, vou ler de novo, um jardim aonde? É muito interessante tem muita diferença o no para o do. Quem está entendendo? Olha isso. E plantou o Senhor Deus um jardim onde? Então entendemos que Éden era um lugar macro, a terra daquele lugar, e num lugar separado, Deus escolhe no Éden, naquele lugar, Ele escolhe um pedaço daquele lugar, no Éden, e Ele planta um jardim. E Ele poderia até ter pedido para Adão plantar. Mas é interessante que Ele, por quê? Porque Ele tem primazia em tudo. Diz a palavra de Deus que Ele é o alfa e Ele é o princípio e o fim. Então Ele não pediu primeiramente para Adão, por isso que quando o homem planta, ele não planta. Que isso, pastor? Agora deu, o tico-teco aqui mexeu agora. Quando o homem planta, ele não planta, ele replanta. Quem está entendendo? Quem está entendendo, queridos? Presta atenção. Tudo que nós
comumente falamos que plantamos, na verdade nós replantamos. Porque quem plantou primeiro foi quem? Foi o Senhor. E a partir do que Ele plantou, é que nasceram as para nós replantar. Então eu não planto, eu Quem está entendendo, queridos? Pegou aí? Quem pegou aí? Fala assim, eu não planto, eu replanto. Fala, eu sou ajudante de agricultor. Fala assim, eu continuo a fazer o que Ele fez primeiro, porque Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Quem pode aplaudir a Ele aí? Glória a Deus! Então Ele é o grande agricultor, e Ele começa essa história plantando o jardim, e depois plantando também os pés do homem nesse jardim, para começar uma história, para começar uma jornada nesta terra, de comunhão, de vida, de relacionamento com o homem. Então Ele começa a plantar. E é interessante que aqui em Gênesis, eu não vou ler, mas o texto continua, e ali a gente começa a observar que Deus, Ele põe o homem ali, para o homem agora replantar, dar sequência ao que Ele começou. O homem não criou nada, o homem não inventou nada, o homem não cria nada. Amém, querido? Como já dizia o filósofo, né? Nada se cria, tudo se copia. Não é isso? Não é assim que disse Platão? E é isso, o homem não cria, o homem não é criador. O homem não foi colocado aqui para ser criador, mas ele foi colocado para frutificar. Olhe para essa pessoa e fala, frutificar. Diga, o Senhor disse, crescei-vos e multipliquai. Então Ele mandou a gente crescer. Se Ele mandou a gente crescer e multiplicar-nos, é porque Ele está dizendo assim, ó, assim como eu plantei o jardim, eu plantei vocês também nessa terra. Então nós fomos plantados. Mas fomos plantados com um propósito. Com o que, gente? Propósito. E, você sabe, seguindo Gênesis, nós fomos plantados para frutificarmos. Sim ou não? Agora, quando uma árvore, por exemplo, vamos falar aqui de uma mangueira. Uma mangueira pode viver algumas espécies até 100 anos. E o máximo que ela vai demorar para começar a dar frutos são 20 anos. Que corresponde a 2% da existência dela. Se ela vive 100, com 20 anos, não é isso? Ela começa, aliás, 2 anos, aliás. Ela dura 2 anos para dar fruto. Se passarem 2 anos e a mangueira não tiver manga, tem algum problema com a mangueira. Quem está entendendo, queridos? Porque ela foi feita, ela existe para frutificar. E esse frutificar não é nada doloroso, porque você não vê por aí mangueira chorando para dar manga. Quem está entendendo? Você já passou num lugar e você olhou e falou assim, olha, coitada daquela mangueira, ela está lá, ai, me ajude, ai, eu vou dar manga. Não, você não vê isso. Porque ela dá frutos normalmente. Por quê? Porque ela nasceu
para frutificar. Ela nasceu para crescer e multiplicar. Queridos, nós ouvimos aqui, o pastor Zé Carlos já falou várias vezes, desde a virada do ano, que esse ano é o ano do crescimento. Olha para essa pessoa e fala assim, o ano do crescimento. Fala assim, nós nascemos para crescermos e multiplicarmos. Nós nascemos para multiplicação. E isso é a nossa essência. É a nossa natureza. Amém, queridos? É a nossa natureza. Como qualquer árvore. Um pé de jatobá, quem já ouviu falar de jatobá? Vive 1000 anos. Leva, aí sim, o jatobá 20 anos para dar frutos. Mas ele vai dar o fruto dele. Porque se ele chegar aos 1000 anos da existência dele, e ele não der frutos, ele não está seguindo a natureza dele. Ele não está seguindo o curso daquilo pelo qual ele foi criado. Queridos, essa história de ser plantado por Deus tem um objetivo na nossa vida. E esse objetivo, Cristo, quando Ele veio nesse mundo, Ele veio, primeiro Ele foi também plantado nesse mundo, como homem, amém, queridos? Ao mesmo tempo Deus, mas ao mesmo tempo homem, sim ou não? E a Bíblia vai dizer para mim e para você, em Isaías 53:2, olha o que diz Isaías 53:2, fala que Jesus, o nosso Cristo, Ele veio como um rebento. Na minha tradução está escrito rebento. Rebento é o mesmo que renovo, mas quer dizer uma planta novinha, pequena, que começa insignificante, como uma muda de jatobá, como uma muda de mangueira, mas que ao longo do tempo vai crescendo, vai se fortalecendo e vai cumprindo o propósito pelo qual ela veio. Quem está entendendo, queridos? E aqui o profeta Isaías fala de Jesus, porque ele foi crescendo, subindo, porque na minha tradução fala rebento, que é o significado de uma planta bem pequenininha, que ela vai surgindo na superfície da terra, e ela vai aparecendo aos poucos, crescendo, ninguém vai percebendo, daqui a pouco ela está lá. E Isaías então, se referindo a Jesus, fala, ele foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência para que desejássemos. O texto fala de Cristo. E veja, queridos, Cristo, ele foi, vamos imaginar aqui ele como essa planta que veio a esse mundo, foi plantado neste mundo, mas ele, presta atenção, assim que ele nasceu, e eu falo não no sentido nascimento físico, ele ali como bebê, mas depois daquele episódio do batismo de João, quando João vê o Espírito de Deus vindo sobre Jesus como uma pomba, você vê que a partir dali, que ali tipifica o nosso nascimento. Quem está entendendo? Jesus não precisava de nada daquilo ali, mas aquilo ali ele estava representando a nossa vida. Ele estava mostrando qual seria o caminho, arrependimento. Ele não precisava se arrepender de nada. Entrega. Ele não precisava se entregar para o Pai, ele já era do Pai. Quem está entendendo? Ele não precisava.
Mas tudo que ele fez foi ensinando, mostrando para nós o percurso, o caminho, a maneira, a forma como nós alcançaríamos o crescimento e a frutificação do Espírito. E ali então começa o ministério dele, e ele então começa, não muito tempo depois do seu nascimento, ele começa a crescer na graça, amém, queridos? E os frutos começam a aparecerem sobre toda a Judéia, amém, queridos? Mas a grande pergunta que se faz, pastor Gamonal, e nós? Nós, quem sou eu nessa história? Eu sou essa planta, eu sou esta pessoa que também, como Jesus, nasceu. Quem nasceu de novo aqui? Você nasceu de novo. Então você nasceu de Deus, você nasceu do Espírito Santo, e agora você é uma árvore que foi enxertada nele. E aí que é interessante, que quem mexe com a árvore aí, e às vezes eu mexo, que quando uma planta é enxertada na outra, elas viram uma só. Quem está entendendo? Eips, quando uma planta é enxertada em outra, elas vivem da mesma fonte. Quem está entendendo? E aí já não são mais duas, viram uma só. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 11, versículo 17. Olha o que Paulo fala de nós. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira braba, foste, falando a gente, enxertado em lugar deles. E nós fomos feitos participantes da raiz e da seiva. O que Paulo está falando? Paulo entendia disso aqui que eu estou falando nessa noite, de plantar, ele entendia. Porque quando ele fala isso aqui, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo assim, olha, nós cristãos, presta atenção, nós éramos, ainda se nós tivéssemos sido, nós fomos no passado, oliveiras bravas, mas hoje nós fomos enxertados em quem? No rebento. Quem está entendendo? No renovo, na planta boa, amém, queridos? Na planta saudável, na planta que não tem outra igual. E aí Paulo fala que nós fomos enxertados nele, ou seja, se eu fui enxertado nele, então os frutos dele são também os meus. Quem está entendendo aí diz amém. Quem acabou de dormir aí diz amém. Jesus. Mas olha isso, Paulo está dizendo que nós fomos enxertados, ou seja, uma planta enxertada se torna uma única planta. Quem está entendendo? Gente, não sei se você está entendendo. Uma planta enxertada se torna uma única planta. Então nós entendemos que o primeiro agricultor foi o pai, ele plantou o jardim, ensinou como planta, nos trouxe, nos plantou também, nos ensinou a plantar, mas além de nos ensinar a plantar, ele nos plantou, nos tornou plantas de Deus, árvores de Deus, para que dessemos
muitos frutos. E aí eu fico pensando, aquele que não dá fruto é porque ainda não entendeu quem ele é. Quem está entendendo? Não conseguiu entender que você está hoje ligado à oliveira, à videira. Amém, queridos? Você virou planta como ele. João 15, 16, ensina assim para a gente. Olha aí, a coisa vai crescendo, daqui a pouco vem a revelação, tá? Não me escolheste vós, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão, ou para que você vá e dê o quê? E dê o quê? Então olha só, lá em Gênesis o Pai fala, crescei-vos, multiplicai-vos, algumas traduções falam assim, frutificai-vos. Está entendendo? Aí vem Jesus, que também foi plantado nesse mundo, cresce como renovo, como rebento, dá frutos, e fala assim, olha, presta atenção, vou trazer vocês para serem enxertados em mim, porque em mim vocês também serão como eu e darão frutos como eu dou. E aqui ele continua dizendo, a fim de que tudo quanto em meu nome perdi ao Pai, Ele vos conceda. Amém, queridos? Mas para que haja essa compreensão, você não pode se imaginar uma árvore sozinha, uma planta sozinha. Você tem que entender que a sua vida, ela tem um propósito. E aí erra, eu penso, com todo respeito, eu acho que erra quem fica assim, Senhor, mostra para mim qual é o propósito do Senhor na minha vida. Ele não precisa mostrar para você, porque você já foi enxertado na videira. Você e Cristo, nós e o rebento, somos uma só árvore de Deus, de forma que os frutos dele são os mesmos meus. Então eu não tenho que orar pedindo, Senhor, me mostre qual é o propósito do Senhor na minha vida, para onde eu irei, se eu vou, se eu volto, se eu faço ou não faço. A esta altura já era para você saber da sua existência. Nós fomos plantados pelo Senhor. E fomos enxertados nele. Eu disse aqui que um pé de manga demora 2 anos, assim que ele é plantado, para começar a frutificar. Queridos, olha isso, olha o que a religião faz. Existem pessoas hoje que estão anos no Evangelho, não conseguiram frutificar até hoje. Não conseguiram apresentar frutos, porque os frutos que o cristão ele não dá para si, ele dá para o mundo, para outros. Quem está entendendo? Deu para entender? Acontece que muitos crentes, por causa da religião, que a religião sempre vai tratar o crente e vai levar ele a ser uma pessoa egoísta, uma pessoa que só olha para ele mesmo, para ela mesma.
É uma pessoa que tudo que ela pensa em ganhar é para si, é para ela, é a minha bênção, é o meu isso, é o meu aquilo, é a minha família, é o meu casamento, é o meu dinheiro, é o meu emprego. Quem está entendendo, queridos? Mas muitas das vezes não se apresenta frutos, porque nós fomos plantados para darmos frutos, mas não para nós mesmos. Quem está entendendo? Tem gente que acha que naquele mês que consegue ganhar um pouquinho mais de dinheiro, aquilo ali é fruto. Não, gente, até o ímpio ganha dinheiro. Quem está entendendo? O Elon Musk não é nem, é o homem mais rico do mundo, não é nem crente. É mentira ou verdade? Porque frutos não dá para a gente. Fruto a gente dá para o outro. Não é assim uma árvore. Você já viu a árvore, ela mesma comer o fruto dela? Ela chegar, já viu a mangueira engolir na manga? Não. Ela simplesmente está ali para servir, convidando você. Quem já foi convidado a pegar uma manga na mangueira? Ou uma goiaba na goiabeira? Ou uma banana na... A árvore não te convida, mas ela te convida quando o fruto está ali ou quando ele não está. Quando ele não está, você nem olha para ela. Ei, uma árvore, ela pode ter um fruto delicioso, mas ela só será convidativa a você se o fruto estiver ali. Porque se ele não estiver, você passa por ela desapercebidamente e você nem vai lembrar que é uma mangueira que está ali. Mas quando, por isso Jesus ensina para a gente, se conhece a árvore não é pelo nome da árvore. Essa aí é uma mangueira. Jesus não falou assim, se conhece a árvore pelo catálogo que foi da prefeitura ou do IEF, que lá estão todas as espécies escritas. Não. Jesus ensinou que se conhece a árvore pelo fruto. Então você passa por uma árvore, você olha o fruto, você fala, olha que goiabeira maravilhosa, mas porque tem goiaba. Olha que, quem gosta de abacate aqui? É bom, não é? Quem gosta de uma vitaminazinha de abacate, um gelinho, um pouquinho de açúcar. Mas olha isso, se não tiver abacate no pé de abacate, muita gente não sabe que é um pé de abacate. Ei, pastor Zé Carlos falou aqui, acho que terça ou domingo, um negócio muito interessante. Tem gente que ninguém sabe que ele é crente. Olha para essa pessoa e fala assim, ui, doeu. Não sabe. E por quê? Porque às vezes é uma mangueira que não dá, os frutos não aparecem. E aí fica difícil, não fica? Então Ele nos chamou, Ele nos plantou, para que nós frutificássemos. E se nós queremos, verdadeiramente em Cristo, que esse ano seja o ano do crescimento, a gente precisa assumir quem nós somos. Que nós somos árvores enxertadas nele. E que nós iremos dar frutos sim, porque esses frutos não são nossos, são deles. Mas como nós estamos enxertados nele, sai da gente também. Sai ou não sai? Sai. Por isso que às vezes sai da sua boca uma palavra que vai consolar. Às vezes sai de você uma oração que vai curar. Quem está entendendo? Às vezes sai de você uma palavra que às vezes vai resolver um conflito de um casal que está quase se separando. E às vezes os frutos fluem tanto de você que você vai conversar, aquilo tudo muda. Os frutos brotam. Por quê? Porque você é a árvore enxertada no rebento da oliveira.
E aí agora sim, que nós vamos caminhar para a cereja do bolo. Agora que é o momento que eu acho que é o mais importante aqui. Os 90% dessa ministração vem agora na conclusão. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Vou ler até na minha aqui, para não confundir a tradução. Mas fala assim, olha, todo mundo conhece isso aí. Mas isso tem uma profundidade. Eips, nova aliança pura. Escute isso. Está dizendo assim. Eu falei, Isaías o quê? Não, gente, desculpa, 61:3. Vamos para frente. Anotei errado aqui. E ordenar acerca dos que estão tristes em Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor em vez de espírito o quê? A fim de que se chame o quê? O quê? Plantados para a sua glória. É isso mesmo. A fim de que se chamem, na minha tradução, carvalhos de justiça. Isaías está falando da gente agora. Eips. Isaías começa falando do Messias, e aqui ele fala da gente. A fim de que se chamem nós, carvalhos de justiça, falando da gente, plantados pelo Senhor, que é o nosso tema hoje, para a sua glória. O que quer dizer isso? Olha isso. Ele está falando que nós, filhos de Deus, igreja de Cristo, nós fomos plantados pelo Senhor nesta terra como carvalhos de justiça. Meu Deus, isso é de uma profundidade. Mas para você entender a profundidade disso, olha isso. Você precisa entender o que o profeta estava querendo dizer. O carvalho, primeiro que era uma árvore, é uma árvore, que a sua madeira é muito rígida e dura demais. Ei, o carvalho tem uma madeira rígida e dura demais. Vive por mais de 1000 anos. Agora olha isso. O carvalho, ele dá um fruto. Preste atenção. Por que que Isaías, falando do Messias, ele faz referência a nós como carvalhos de justiça plantados nessa terra pelo Senhor? Sabe o que ele estava dizendo? O carvalho, nos tempos bíblicos, principalmente nos tempos do profeta Isaías, na época de Jesus também, o carvalho ele dá um fruto que ele é conhecido como bolota. É isso mesmo. Ele dá um fruto, e esse fruto
Preste atenção, como ele era usado para várias coisas, mas tinha algo que é muito interessante, e por isso que Isaías falou isso. Quando vinha a extrema fome na terra, sabe aquela fome que houve nos dias do profeta Elias, que os céus ficaram fechados, e não choveu, e houve fome na terra? Então, por várias vezes aconteceu isso. Nesses momentos de extrema fome, eles pegavam as bolotas do carvalho, moíam ela e faziam pão. Olhe para essa pessoa que fala assim, fazia pão. Então Isaías está falando assim, vocês serão plantados pelo Senhor nesta terra, para que vocês sejam pão para este mundo faminto, e tudo isso para a glória dele. Você está entendendo, sim ou não? Então, quando a palavra diz que nós fomos plantados como carvalhos, ele está dizendo assim, olha, vocês o pão do carvalho. Mas não só isso, queridos, porque o carvalho era usado pelos romanos para fazer cruz. Olha para essa pessoa e fala assim, agora engrossou. Ei, então, pastor Gamonal, o senhor está dizendo que eu sou fruto do carvalho, que resultou em uma cruz, e que se tornou pão para o faminto? Sim. O senhor está dizendo que muitos dos que estão lá fora sem Cristo, comem desse pão, que vem do carvalho, e que veio da cruz? Sim. Então, quando Isaías, que era o profeta messiânico, quando ele fala de Cristo, ele fala de carvalho, e ele fala que nós viramos carvalhos, plantados que levamos a mensagem da cruz, que foi feita de carvalho, e que traz o pão da vida para esse mundo, tão faminto. Isso é muito sério, queridos. Entende por que nós existimos? Entende por que você nasceu de Deus? Entende por que Ele nos chamou? Nós não fomos plantados para a nossa glória. Quem está entendendo? Nós fomos plantados como carvalhos de justiça pelo Senhor. Quer dizer, lembra lá no jardim? Quem foi o primeiro a plantar? Aí aconteceu um monte de tragédia. Aí em Cristo, Ele planta de novo. Nós somos aqueles que temos em nós o pão. O mundo, como fala o pastor José Carlos, né? Está agora comendo o pão que o diabo amassou. Mas nós somos parte do pão que o carvalho, naquele dia, em Cristo amassou. Quem pode aplaudir o nome dele? É isso aí, querido. Nós temos em nós parte do pão que amassou o diabo. E Ele coloca a gente como carvalho.
árvore que dá pão. Olha para essa pessoa e fala: meu Deus, árvore que mata a fome do faminto. Lembra quando Jesus falou no Sermão da Montanha? Todos que têm fome fome e sede de justiça. Isaías fala que nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Então o que o mundo precisa não está no céu, está em você aqui na terra. Vou falar de novo: o que o mundo precisa não está agora lá no céu, e o que estava no céu está agora dentro de você. Tem gente orando e olhando para o céu, pedindo para Deus matar a fome do faminto nessa terra. O que tem fome de justiça, o que está perdido. Mas só que esse pão é parte de você, porque você é carvalho que foi enxertado em Cristo, e você dá fruto, que é pão. Amém, queridos? Quem está entendendo, queridos? Pastor, eu tenho pão em mim? Sim, mas não é qualquer pão, é o pão da vida, que nasceu do carvalho, ou seja, nasceu da cruz. Deu para você entender a profundidade disso? Quem é você em Cristo? Você pode ficar de pé. Carvalhos. Pastor Gamonal, quem sou eu em Cristo? Eu sou filho, eu sou herdeiro, mas eu sou tudo isso, mas eu sou carvalho de justiça, plantado pelo meu Senhor nesta terra, como o rebento que veio e como um renovo foi crescendo. É o ano do crescimento. Nós só teremos o crescimento se esse crescimento acontecer dentro de cada um de nós, mas é o crescimento da consciência. Amém, queridos? Porque até uma planta, ela cresce porque ela sabe que ela é planta. Quem está entendendo? E às vezes tem crente, tem cristão que não sabe ainda quem ele é. Está achando que tem que pedir pão. Não, você é parte do pão. Quem está entendendo, queridos? Lembra da mulher samaritana? Eu posso te dar água. Jesus falou: ah, não, eu que tenho a água que você não tem. Porque se você soubesse o que eu tenho, você me pediria, eu te daria, e nunca mais você teria sede. O mesmo se aplica para fome. Você é carvalho de justiça. Ou seja, por que Isaías falou isso? Você nasceu da cruz, do sacrifício, da nova aliança. A cruz te fez carvalho de justiça, não para a tua glória, mas para a glória dele, nesta terra. E carvalho dá fruto. E o fruto do carvalho vira pão. E o pão mata a fome do faminto. Ou seja, a igreja está nessa terra para dar esses frutos. Não é para ela mesma ficar se saboreando desses frutos. Olha que frutos gostosos, maravilhosos, deliciosos. Ela mesma ficar se deleitando com os frutos dela mesma. Não! Os frutos de uma árvore existem para servir, para entregar, para doar, para dar.
para fazer do homem presta atenção, co-agricultores de Cristo. Porque, por isso que Jesus fala assim, lá em João também, 15, ele fala assim, meu Pai, olha isso, lembra quando eu comecei falando aqui? O homem não plantou nada, a gente só replanta. Porque Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira. Aí olha Jesus revelando Gênesis, quando eu comecei aqui, meu Pai é o Engraçado que nesse mesmo texto eu li aqui, está falando que a gente existe para dar fruto. E quando uma árvore não dá fruto, é quando ela ainda não tem consciência dela mesma, de quem ela é. Porque enxertada ela já foi. Mas ela precisa entender quem ela é em Cristo. Que você nasceu para dar frutos. Amém, queridos? Coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Se o ministério de louvor estiver aí, não sei, né? Tiver alguém que quiser vir, me ajuda aqui, por favor. Se vocês tiverem aí até um hino do que vocês ouviram, quiser me ajudar aqui, deixa fluir o Espírito Santo, que Ele está no controle de tudo, sabe tudo, é Ele que governa tudo, mas é Ele que está ministrando o nosso coração nessa noite. Amém, queridos? Às vezes a gente prepara, mas não é o que a gente quer, não é o que a gente quer falar, às vezes não vai ser, nem como o pastor Zé Carlos fala, nem o que a gente quer cantar, nem o que a gente quer pregar, mas é o que Ele quer entregar. Então feche os seus olhos.